Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 7 de março de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin é o próximo? Vocês acham que ele é o próximo? O Kremlin está em pânico. O sino final tocou para a Rússia. Após a queda do regime no Irã e a eliminação de Khamenei, o pânico tomou conta dos ideólogos do Kremlin. Eu diria, até por tabela, de todos os ideólogos, os que existem lá, porque o principal ideólogo está em pânico. Alexander Dugin. Ele aparece em primeiro plano na capa do vídeo, de barba, assim, um senhor já. E ele e os principais blogueiros militares russos estão fazendo um alerta desesperado. A estratégia de vida normal acabou e o próximo alvo da aliança Trump-Israel é o próprio Vladimir Putin. Isso diz Dugin. E dizem os blogueiros russos também falam sobre isso. Entenda, porque o círculo íntimo de Moscou acredita que a solução final contra a Rússia já começou. Ou seria isto um pânico à toa, que não existe? Quero convidar a você que quer ver a verdade, você que é buscador da verdade, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Ative o sininho e peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. O mundo acordou diferente hoje e o clima nos corredores de Moscou é de puro terror. Quer dizer, ele vem acordando diferente porque as coisas estão mudando no mundo. Face o quadro lá no Oriente Médio, que mesmo que a gente não sinta, existem influências sociais, econômicas, principalmente talvez econômicas, em todo o mundo. Então o mundo está diferente. E isso tem influência no valor do dólar, nas economias do país como um todo, né? No preço do petróleo, que influencia tudo isso. Então, se você achava que a guerra na Ucrânia era o ápice da tensão global, o que aconteceu no Irã mudou tudo. A queda do regime de Teherã, que é marcada pelo fim de Ali Khamenei, não foram eventos isolados, segundo dizem os ideólogos russos de Vladimir Putin. Ali foi um ensaio geral para o que está por vir na Rússia. O sino final tocou. E quem está dizendo não sou eu, quero deixar isso claro, não sou eu, não é uma coisa que eu deduzi, mas na realidade eu estou vendo o pavor que está acontecendo na Rússia com contatos que eu tenho lá, sentimentos e publicações também que estão acontecendo no exterior, não no Brasil. Talvez tenha no Brasil, mas eu não as vi, não quero falar com tão menosprezo, né? Mas imagino que tem também. E o sino final então tocou, então mas não sou eu que está dizendo isso. Quem disse isso é o mentor do mundo russo. Ele é o principal mentor, o ideólogo de Putin, né? Ele chama-se Alexander Dugin, falei o nome dele no início. Ele é o filósofo que muitos chamam, lá na Rússia, ele é o cérebro de Putin. Ele foi por Telegram e soltou o verbo. E o texto dele é um grito de socorro. Ele foi categórico, diz ele, somos os próximos. Para Dugin, a queda do Irã e o colapso do penúltimo bastião que protegia a Rússia da fúria ocidental. Então ele calcula que a queda do Irã na realidade, é o penúltimo bastião, que ali protege a Rússia da fúria ocidental. E ele acredita que a estratégia do Kremlin de fingir que está tudo bem, de que a vida em Moscou segue pacífica, enquanto o fronte pega fogo, são palavras deles, se esgotou completamente. E agora ele exige o que o governo russo, que Vladimir Putin sempre evitou. Ele quer a militarização total da sociedade. É uma loucura, né? Uma sociedade que tem em torno de 140 a 135 milhões de habitantes, que tinha antes da guerra 145, acho que 135 não tem, mas em torno deve ter perdido uns 5, 6 milhões de habitantes.
pessoas que fugiram da Rússia nesses 4 anos, que não queriam se envolver na guerra. E então ele quer a militarização total da sociedade russa. Ele quer uma rotação do pessoal em larga escala e uma mobilização que mudaria a cara da Rússia. Ele então propôs um nome interessante para a invasão da Ucrânia. Ele quer que a invasão da Ucrânia mude o nome, que não é invasão, né? Vamos dizer, é a Operação Especial da Ucrânia. Ele quer que seja chamada a Espada de Katechon, segundo a Rússia. Ou a Rússia vira uma máquina de guerra absoluta agora, ou terá o mesmo destino trágico do regime iraniano. O que me chamou a atenção, alguns de vocês talvez saibam o que Katechon significa, mas eu fico admirado ao ver um ideólogo que propôs uma ideologia igual ao nazismo de Hitler, que aprovava como uma purificação dos assassinatos, as torturas na Ucrânia, os estupros, e eles sempre fecharam o olho, condecoravam quem fez isso, e agora ele propõe o termo espada de Katechon, que é um termo bíblico, é teológico, né? Que significa aquele que retém, o que impede, ou ele é obstáculo, ele também serve como obstáculo, né? O termo tem origem na segunda epístola aos Tessalonicenses. Ele foi escrito por São Paulo, onde menciona uma força ou entidade que segura, ou uma entidade que impede a plena manifestação da iniquidade. É a chegada, impede a chegada do anticristo, o homem do pecado, quer dizer, os próprios representantes nazifascistas, comunistas do anticristo agora se colocam como eles estão dizendo que eles são isso. Ou seja, ele diz que eles são o que eles não são. Então a operação tem que mudar de nome para Espada de Katechon. Não sei se o Putin vai aceitar isso ou vai achar que ele chegou aos píncaros da loucura, né? Assustado com os fracassos, que são fracassos mesmo que eles estão tendo na Ucrânia. Não avançaram e os objetivos em 4 anos, que eram para atingir em 1 mês, nenhum deles foi atingido. E estão provocando destruição, mortes e vítimas civis. Mas, então, na realidade, parece um medo da decapitação, que o regime seja decapitado lá em Moscou. Mas o ponto mais sombrio da análise desse ideólogo, o Alexander Dugin, é a pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta, né? E se o Ocidente fizer o mesmo com Putin? Ele fez essa pergunta. Todo mundo pensava, não falava. Faziam transmissões, eu acho que telepáticas, né? Ele questionou abertamente se a Rússia tem um protocolo, uma estrutura forte o suficiente para não desmoronar caso o líder, né, tem que repetir o que ele fala, não vou chamar de ditador, caso o líder seja eliminado em uma operação relâmpago como a que vimos, diz ele, contra Khamenei. E seguiu-se um silêncio a essa pergunta no Kremlin, mas um silêncio ensurdecedor. A vulnerabilidade do regime, que antes parecia impenetrável, agora está exposta para quem quiser ver. E tem também, aliado a isso, daqueles que leram, que acompanham ele, né, a revolta dos Z-bloggers, que já vem acontecendo por outros motivos, dos fracassos da Rússia no teatro de operações da Ucrânia. Então não é só o Dugin que está em choque. Propagandistas como Sergei Karnaukov, desculpa, Kalashnikov vou falar depois. O Sergei Karnaukov, acho que eu nunca citei ele, mas é um patriota russo, radical, e ele falou em rede nacional, ele perguntou, por que ainda não afundamos um navio americano? Isso, quando digo em rede nacional, não é no blog dele só, ou no canal dele, ele perguntou isso na televisão, sendo entrevistado. A frustração é imensa. Eles veem o Irã desmoronando sem oferecer resistência real e temem que a Rússia seja o próximo dominó a cair, né? É isso que eles estão vendo, por causa disso ele fez essa pergunta. Mas daí o Karnaukov ainda chegou a dizer, em rede nacional também, se a Rússia não agir agora, o ataque virá direto na segunda-feira, se eles viverem até lá. Estou dando o que aconteceu, está acontecendo agora, essa semana. E a segunda-feira está próxima, daqui a 2, 3 dias, né? Enquanto isso,
Mas isso é coisa da cabeça dele. Não acredito que vão invadir a Rússia na segunda-feira. Enquanto isso, os chamados patriotas furiosos, agora eu vou falar no Maxim Kalashnikov, como ele, né, como o Maxim, criticam duramente a condução da guerra na Ucrânia. Para eles desperdiçarem mísseis balísticos e drones em galpões ucranianos, enquanto o Trump, agora eu vou dizer o que o Kalashnikov falou, limpa os narizes dos geoestrategistas russos, é um erro fatal. Eles veem a agressão russa como algo patético diante da rapidez e eficiência da operação israelense e americana no Oriente Médio, e sem falar na operação da Venezuela. Mas no Oriente Médio foi mais complexa e eles tiveram sucesso também. Então, o que dá para deduzir aqui, até agora, né, que o Dugin, outros ideólogos que o seguem, e os blogueiros, eles veem o exército russo, as forças armadas da Rússia, como vulneráveis. Não tem a mesma competência do exército americano, que eles pensavam diferentemente quando começou a invasão na Ucrânia em 2022. E agora eles estão assustados, porque o exército deles não avançou contra um exército numericamente inferior. A Ucrânia começou a receber armamento do Ocidente 6 meses depois que a guerra tinha começado e tinha segurado os equipamentos antigos, soviéticos, e tinha basicamente alguns lançadores de mísseis do ombro que ela usava para atirar em tanques, mas uma quantidade muito pequena. Né? E viram que eles não têm a competência que eles têm, eles não conseguiram tomar a Ucrânia em um mês, como eles pretendiam. A Ucrânia segurou 6 meses, depois começaram a chegar HIMARS, Atacams, etc. E está aí agora, e agora que eles não conseguem avançar, estão sendo atacados dentro da Rússia, em profundidade, com prejuízos muito grandes para a economia. Então, o sentimento geral, né, entre os camaradas russos, acho que podemos falar assim, na minha opinião, né? Eles são camaradas oriundos do comunismo, apesar de serem nazifascistas, é de que Trump e seus aliados não vão parar no Irã. É isso que eles pensam. É o sentimento que existe. A captura de líderes na Venezuela e a eliminação do topo do poder no Irã são vistas como um preâmbulo para a solução final da questão russa. Claramente dá para sentir pelas palavras deles, né? E existe um blogueiro chamado Artem, e o nome do blogueiro dele é Camarada Artem. Então já sabem a origem dele, o que ele pensa, mas não é um cara da época soviética, é um cara mais novo, educado depois de que acabou a União Soviética. Mas ele se auto-intitula Camarada Artem, é o nome do blog. Aí ele diz o seguinte: o Arama de Anchorage, né, que é no Alasca, está vindo buscar o Kremlin. Isso é um pavor, isso é um desespero. E está entre aqueles principais que são mais vistos na Rússia. A Rússia está perdendo os seus aliados, perdendo sua narrativa, e agora parece estar perdendo o sono com a possibilidade de uma guerra que chegue a bater a porta do gabinete do ditador da Rússia, Vladimir Putin. O cenário, analisando isso, tudo que eles disseram, o Dugin e os blogueiros, eles jogaram uma incerteza total que eles têm. Existe um pavor. E será que os generais estão pensando assim? Porque tem muitos generais insatisfeitos. Eles dizem a culpa dessas derrotas é do Putin, que fica dizendo para nós como que temos que fazer. O que antes era uma guerra de atrito na Ucrânia transformou-se em uma ameaça existencial global para o Kremlin. Parece que eles já perderam isso na cabeça deles, o que é bom para a Ucrânia. Não estou dizendo que eles devam mudar, não. Isso é bom para a Ucrânia. Quanto pior e mais apavorado tiver o inimigo, é melhor. Para a Ucrânia, é sensacional, né? Para aqueles que torcem para a Ucrânia, que assim continue. Quanto pior, melhor. Agora, se Dugin estiver certo, eu não sei se ele está certo, né? Eu, na verdade, analisei o que ele falou, porque está tendo um impacto muito grande na sociedade russa, na elite russa que comanda o país, né? Se Dugin estiver certo e o sino realmente tocou, os próximos dias serão os mais perigosos da história moderna russa. Não acham? O que vocês acham disso? A Rússia tem fôlego para resistir a esse novo cenário, ou o destino de Putin já está selado? Ela consegue resistir? Está apanhando na Ucrânia? Perdeu mais de 34 mil veículos blindados entre tanques e veículos de combate blindados? Deixe seu comentário, eu gostaria de saber.
né? Pega e dê um like, se for o caso, dê uma esmagada ali no botão do like, que é importante para nós, né? É importante para nós que fazemos o vídeo. Compartilhe esse vídeo para quem precisa saber a verdade, assim como vocês estão vendo a verdade, para mais gente saber a verdade, né? Por trás dessas cortinas de fumaça. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.